Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. E você venha comigo até o final desta dica de livros flash que eu vou fazer aqui sobre um best-seller. Eu gosto muito de ler esses primeiros lugares de vendas para entender por que as pessoas se fascinam tanto por aquela história. E eu fiquei impressionado com este livro que é primeiro lugar há muito tempo no Brasil, nos Estados Unidos e tudo mais, e que traz a violência doméstica como base de uma história que envolve suspense, mistério e vingança. Mas antes de tudo, eu sou Beto Ribeiro e este é o... Como é que eu vou chamar isso aqui? Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Livros. Dica de Livros Flash. A Empregada. Deixa eu arrumar aqui que tá tortinho aqui. A Empregada. Esse livro aqui... Eu não gosto muito da capa, não era uma capa que me chamaria muito, está invertido porque fica invertido aqui no vídeo, mas eu ponho direitinho. A Empregada é um livro muito, muito interessante, ele tem um quê de Dan Brown, assim, a forma de escrever da Freida McFadden, acho que é assim que fala o nome dela, que não é o nome dela, é um pseudônimo, que eu vou ter que falar um pouco da autora também. Eu vou falar vai acabar tendo aqui, gente, muitos spoilers, então... Eu te digo o seguinte, se você não quer spoiler, você para agora, vai ler o livro e volta. Eu li esse livro em 3 dias. E eu li em 3 dias porque eu não queria que acabasse. Eu estava muito interessado naquele universo construído, muito bem construído pela autora. E claro que ela vai fazer uma franquia, porque assim como você já tem A Empregada, eu não li ainda, ela já lançou O Segredo da Empregada, que é o 2. É meio Robert Loudon do Dan Brown, e é uma personagem que tem fôlego para tal. Pode ser o Dexter das violências domésticas. Já estou trazendo algumas ideias. A Empregada, vou falar um pouquinho da autora no começo, que é importante porque você vai entender por que ela sabe tão bem por os caminhos pelos quais ela vai passar. Ela é uma mulher que é formada em medicina por Harvard e esse nome, Freida McFadden, é na verdade um pseudônimo dela, porque ela é médica. Ela é formada em Harvard e ela tem como foco pessoas com lesões cerebrais. Foi o que eu encontrei. O pai dela era psiquiatra. Isso é uma coisa interessante, porque ela já deve ter, ao longo da sua vida, entendido um pouco a mente humana, o comportamento de todos, por onde passeia muitas das histórias, principalmente das relações abusivas. E ela traz a relação abusiva como elemento importantíssimo. Claro que é uma ficção que já vai virar filme, com um elenco bem legal. Vai estrear dia 25 de dezembro de 2025, você pode estar assistindo isso aqui em 2080, então procura aí que já deve ter em algum lugar. Que eu quero ver muito, porque é um universo interessante. E é um filme, vai virar um filme, é um livro de personagens. E de 3 personagens principais que se entrelaçam, envolvidos naquilo que você acredita. Você acha que você entendeu a história, mas ela se inverte inteira. Afinal de contas, quem é que é a vítima de fato de uma relação abusiva nessa história? Então você tem 3 personagens. Você tem a Millie, que é a empregada, que é uma mulher que tem um passado, que a gente vai descobrindo durante o livro o que a tornou no que ela é. O livro começa com um prólogo de uma mulher numa casa muito rica, sentada com a polícia ali dentro, e um corpo é encontrado. E você não sabe quem é que está contando essa história e você não sabe de quem é esse corpo encontrado. Corta para meses antes, para a chegada da Millie. A Millie, você vai começar toda a história através da Millie. A Millie é uma moça jovem, muito bonita, que, pelo que eu entendi, ela deve ter uns 27 anos, porque ela foi presa aos 17 anos e ela ficou 10 anos na cadeia. Ela foi presa, e já vou trazer um super spoiler aqui para a gente entender os personagens, porque ela mata ela estava na universidade e ela estava no dorm lá da universidade com a sua colega de quarto, e quando ela entra onde ela é para dormir, ela encontra a amiga sendo violentada e pedindo ajuda. Ela acaba matando o abusador, o estuprador daquela moça, e inclusive tem ali uma coisa que a menina que estava sendo violentada acaba nem depondo a favor dela, e é uma morte muito brutal. Ela bate, ela esmaga, é uma coisa assim, ela não era legítima, porque a legítima defesa é paridade de forças, tem uma série de coisas. Ela realmente quer matar, ela tem a intenção de destruir aquilo. Agora, por quê? Como que era a história da Millie antes, não sei como era a história com a mãe, com o pai,
se ela tem pai e mãe. Essa personagem a gente vai entrar com ela dentro de uma casa de uma milionária, onde moram a Nina e o Andy. A Nina é uma mulher retratada. E você tem uma coisa interessante, que começa o livro com a personagem narrador da história. Você começa pela Millie. A Millie vai contando a história. Então você vai entrando nessa casa milionária através da Millie, da empregada, que vai ser contratada pela Nina, a patroa, que parece muitas vezes uma pessoa com um transtorno de personalidade ou com alguma doença, alguma bipolaridade, porque horas ela está muito eufórica, horas muito deprimida, horas ela ama a empregada, horas ela odeia a empregada. E a Millie traz elementos que ela fala, ela era uma mulher muito bonita pelas fotos que ela vai vendo pela casa, mas ela se tornou uma mulher um pouco mais desleixada. E ela é casada com o Andy, um homem milionário, bilionário. Aí eu comecei a ler e falei, o que é isso, 50 tons de cinza? E eu realmente não gosto de 50 tons de cinza. Eu acho que o Crepúsculo é melhor, porque o 50 tons de cinza é uma fanfic do Crepúsculo. Então eu não gosto, mas tem gente que gosta, tá tudo certo. Vou brigar com você porque gosta? Beleza. Eu li o primeiro livro para saber por quê. Tentei ver o filme, não é meu. Comecei a ler e falei, vai entrar nessa bobagem? Mas não vai entrar nessa bobagem. É claro que a empregada, que é uma moça muito bonita, contratada por uma dona da casa que não está na sua melhor forma, ela tem um elemento importante. Ela tem um marido que é um gato bilionário. Bilionário. Ninguém consegue mais escrever livro com gente de classe média, né? Tem que ser bilionário. E o cara é lindo, ela descreve o cara, o cabelo do cara, as roupas do cara, o cara tá sempre impecável, a BMW dele é o último tipo. E essa empregada vai se tomando de uma certa paixonite por esse patrão. Se lembrando que ela tinha acabado de sair da cadeia, ela não fazia sexo fazia 10 anos, pelo menos não, ela relata isso, que ela não fazia sexo há 10 anos. E, inclusive, tem um jardineiro gatão, que é um italiano. Tem muita gente muito bonita. É um livro que ninguém é feio. Uma coisa assim, impressionante. E ela até tenta transar com o jardineiro, não consegue. E aqui o jardineiro tem uma função importante. Eu não vou trazer todo o elemento para você ler o livro, mas ele tem uma função importante. Nenhum personagem é à toa, principalmente esses principais. E essa Nina, a dona da casa, ela tem uma filha que parece uma peste. Ela usa umas roupas esquisitas, umas roupas de época, um menino de 7, 8 anos. E a Nina e esse Andy estão casados há 8 anos, sendo que o Andy não é pai da filha da Nina. Mas ele é louco para ser pai. Esse Andy tem um passado, ele tinha uma noiva que se separa dele, ninguém sabe muito bem porquê. E a Nina leva a Millie. Quando a Nina está contratando a Millie, a casa está impecável, está perfeita, está linda, ela está muito exuberante, muito feliz. Quando a Nina chega para trabalhar, a casa está uma bagunça e a Nina já não está mais tão fofa assim com ela. A Nina, inclusive, dá um celular para ela, começa a rastrear e tal. E tem um sótão meio amedrontador, pelo que é descrito pela Millie, pela empregada. E ela não gosta muito de ficar naquele sótão, porque tem uma cama ruim, mas ela mesma estava tendo que dormir no carro por conta de ela ter saído da prisão, tinha uma série de coisas, para ela estava tudo bem. Aquilo não era um luxo, mas era um conforto melhor. Mas ela descreve que ela via sinais de unha, que ela achava estranho aquele sótão em que só tinha uma fechadura pro lado de fora. E ela falou, mas como assim uma fechadura pro lado de fora? Não, pelo lado de dentro. Um frigobar, parecia um calabouço, parecia uma prisão. E ela vai dormir nesse calabouço, nesse sótão para seu quarto de empregado, sendo que é uma casa gigantesca, milionária, linda, blá, 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 mas não tem quarto de empregado. O quarto de empregado é o sótão. Fica meio estranho, mas beleza, a gente segue. Tem uns pontinhos, eles falam, sério, mas tudo bem. E ela tem um detalhe, ela não tem para onde ir, ela tem uma condicional, a Millie, ela precisa de um trabalho, ela não tem um centavo. Se ela sair, ela vai dormir na rua. Então ela tem uma coisa que vai a manter dentro daquela casa, no custo o que custar. E a Nina sabe disso. A Nina começa a maltratar muito a Millie, começa a ter jogo de ciúmes com o Andy, ela dá roupas para a empregada, mas daí ela tira, a menininha joga tudo no chão. Ela é assim, um inferno. E o Andy além de ser bilionário, lindo, musculoso, tudo aquilo que você imagina que ele possa ter maior ainda, ele também é super educado e ele é um príncipe encantado. Ele é fofíssimo. Eu olhava aquele personagem e falava assim,
ou ele é um panaca, ou ele não é isso tudo. Até que vai acontecer um negócio que assim, ele fala, gente, pelo amor de Deus, a Nina, que é a dona da casa, ela tem muitos ciúmes do marido, muito, ela deixa isso muito claro, que ela ama muito o marido dela. O marido revela que a Nina um dia deixou a filha dela, ainda bebê, quase morrer na banheira, que a Nina tem problemas psiquiátricos, que ele teve que colocar a Nina em clínicas psiquiátricas e tudo mais. Você não sabe muito bem a história da Nina até esse momento, porque está sendo tudo contado pela Millie. E vai chegar uma hora que a Nina vai pedir para a Millie, para a empregada comprar ingressos para Broadway, a empregada não compra para a data que ela pede, chega no dia e fala, mas se você é burro, ela destrói a empregada, fala, não falei esse dia nunca, tal, pode devolver que eu não vou pagar. Só que daí a Nina, a dona da casa, vai viajar com a filha. Ela tem ciúmes, tá? Deixou o marido com a empregada sozinha na casa. Beleza. O que acontece? É óbvio, que a empregada vai para Broadway com o Andy, com o bilionário na sua... E vão acabar transando, vão ficar, vão beber, vamos começar... A Nina vai desconfiar e ele vai mandar a Nina embora. Quando ela manda a Nina embora, a dona da casa passa a ser empregada. E ela fica, tal, não sei o que lá. E vai acontecer um negócio específico ali que o Andy vai falar, vamos pegar suas coisas no porão, lá no porão não, no sótão, para você ficar no quarto de hóspede, ou no quarto dele. Quando ela entra, ela vai sair do sótão, a porta está trancada. Vai cortar o livro e vai para toda a história agora sendo contada pela Nina. Eu gosto desses pontos de vista. Eu escrevi uma série uma vez assim, que eu conto a mesma história com 3 pontos de vista. E a Nina, então, a gente começa a entender a Nina. Você vai descobrir que a Nina, na verdade, era recepcionista da empresa bilionária do Andy, que ela tinha acabado de ter a filha dela e ela precisava muito do emprego, que o Andy vê nela a vulnerabilidade de uma mulher que ele pode controlar, que ele pode dominar, que ele pode brincar como se fosse um Muppet. E ele casa. Eu acho estranho um bilionário casar assim tão rápido com a recepcionista. Os pais dele não querem, mas ok. Ele casa com essa moça, que começa a viver uma lua de mel de história de contos de fada, com Deus, né? Ao lado dela, porque esse homem é Deus. Esse homem meu Deus, só não tem homem mais bonito que ele. E ele vai seguindo com ela na casa tal, até que a Nina, ela não tinha visto que o cabelo dela... Porque aí ele organiza ela inteira. Ela só tem que usar branco, porque ele só gosta dela de branco. Ela só tem que ser loira no tom X do loiro, porque é do jeito que ele gosta. E ela se descuidou, passou. Aquela coisa de aparecer a raiz, estava um pouquinho a raiz aparecendo. Ele fala, só que a raiz está aparecendo. Ela, é verdade, desculpa, vou no cabeleireiro e tal. Aí ele pede uma ajuda para dona da casa, ainda não tinha empregada, para pegar umas coisas naquele sótão, naquele quarto que vai vir a ser o quarto da empregada, era um sótão onde ele colocava umas caixas de papelão. Quando ela entra no sótão, a dona da casa, Nina, entra no sótão, ele tranca. E ali você vai entender que quem é o mal da história, quem é o abusador, é o Andy, é o bilionário gostosão, bonitão, não sei o que lá. Por quê? Ele tem o fascínio, ele é um sádico. E ele construiu aquele sótão daquela maneira, à prova de som, com vidro fechado, com uma porta que você não consegue arrebentar, para ele brincar com os seus brinquedos, que nada mais são que as suas mulheres. Então você tem uma girada de 180 graus na história, onde os personagens se reorganizam. A Nina, ela foi muito tiranizada ao longo de 8 anos de casamento, por conta, inclusive, de ele ter feito ela parecer louca, botar ela na clínica psiquiátrica. Ele conseguiria tirar a filha dela. Enquanto que a Emília, a empregada, não podia ir embora porque ela não tinha para onde ir, a Nina não podia ir embora porque ela perderia a guarda da filha, mesmo para um homem que não é o pai da certidão. E ele queria adotar a menina e ela disse que não deixa, porque ela tem medo do que ele vai passar a fazer com a filha dela. E você vai entendendo que todo aquele ambiente daquela casa que parecia neurótico por conta da Nina, na verdade quem constrói tudo aquilo é o Andy, o gostosão. Até que a Nina tem uma brilhante ideia. Ela precisa de uma substituta. E ela vai, então, atrás de uma empregada que tenha um problema, que seja bonita, tá atraente e tudo mais,
mas que não consiga largar a casa, para que seja de interesse do Andy, para o Andy perceber que um brinquedo novo é mais gostoso que um brinquedo que já passou. E, dito e feito, a Millie entra, aí a gente vai ter uma junção das histórias, aquilo que a gente viu da Millie com a junção da Nina, e você vai ver o Andy se interessando e o Andy jogando a Nina para escanteio, que era o que ela queria. Ela queria substituição. E a Nina ainda constrata a empregada, a Millie, por saber do passado dela de assassina. Porque o desejo real da Nina é que ela matasse o Andy. Que vai acontecer. Aquele corpo que a gente viu no começo, num sótão e tal, é o corpo do Andy. Quem está contando aquela história é a Nina. E vai ter mais umas reviravoltas, meio assim, exageradas, mas beleza, em que a Nina vai conseguir salvar a empregada de ser presa por um novo assassinato. E vai ter uma justificativa da morte do Andy ter sido aceita sem ter sido assassinato, que é assim, você fala, e tá bom, vai. O livro é bom, tem um texto legal, vale a pena ler, eu quero ver o filme, vou ler o segundo. Mas a gente também tem que se libertar um pouco, às vezes, da possibilidade da certeza, né? Ali é interessante você ver essa mentalidade, essa possibilidade de você entender que numa relação abusiva, muitas vezes de fora, você acha que o abusador é um e é o outro. Então, a Nina vai salvar a Millie, a empregada, e vai, inclusive, indicar que ela era uma mulher que ficou na sociedade durante quase 10 anos ao lado do Andy. Ela vai indicar a Millie para uma outra amiga que tem problemas com o marido. É quase a Aqua Tofana, é quase a Julia Tofana, que ajudava as mulheres a se livrarem dos seus homens abusadores através do veneno. A Millie, pelo que eu entendi, a empregada, ela vai passar a ser um Dexter, uma Aqua Tofana. Ela vai passar a ajudar mulheres que têm problemas com o marido a se livrarem dos maridos. Termina o primeiro livro com a Nina, a dona da casa, milionária, porque o cara morreu e ela ficou com tudo, vivendo com a filha que conseguiu, daí você vai descobrir até que a história da filha ser nojentinha, isso aquilo é porque era necessário para... ela precisava infernizar a vida do Andy, para ele ver numa substituta o seu desejo voltar de maltratar, inclusive, as pessoas. Então a Millie, a empregada, vai virar essa justiceira da mulher abusada. Das ricas, pelo que eu entendi, né? Porque ela vai sempre entrar como empregada na casa das pessoas e vai ajudar essas mulheres a matarem os seus maridos, ela, na verdade, e as mulheres a ficarem com a herança. O segundo livro, pelo que eu vi, eu li esse livro, terminei ontem, já estou gravando hoje. E aí, o segundo, não sei se começa como terminou, porque termina com a Millie, com a empregada, entrando na casa de uma outra mulher, essa outra mulher falando, você foi muito bem indicada pela Nina, pela sua antiga patroa, e ela fala assim, e ela deixa mostrar que ela tem uns roxos, que ela está sendo abusada pelo marido, e ela fala, você acha que pode me ajudar? E a Nina fala, com certeza. A Millie fala, com certeza. Se vai começar o segundo livro com essa nova casa, a gente não sabe. Mas eu vi pela sinopse que ela vai ajudar, já tem uma outra personagem que vai ser já ela como uma vingadora, como no prazer que ela vai passar a ter em matar esses homens violentos. Pelo que eu entendi, é mais ou menos quase um Bom Dia Verônica também. É que eu não gosto da série Bom Dia Verônica, não adianta, aquela série é muito chata, eu só gosto da história da passarinha lá da primeira temporada. O resto, meu Deus do céu, que série insuportável da Netflix, realmente não indico, não perca tempo, muitos episódios à toa. Mas o Bom Dia Verônica teria isso, a Verônica passaria a ser a mulher que vai matar os homens abusadores. O livro é interessante, vamos ver se o filme vem bem e se vai virar uma franquia, né? Tipo o Robert Loudon, tipo Anjos e Demônios, Código da Vinci, vai passar a ser uma franquia também cinematográfica. De livros de ficção, com certeza. Ela já deve estar escrevendo terceiro, se bobear e tal. E é essa parte do livro, dica de livros flash. Achei legal porque assim, é um livro que, assim, sabe quando você quer desopilar um pouco? Mas tem coisas interessantes para você absorver? Vale a pena. Então, esse livro aqui, A Empregada,
Vou começar a ler o 2. Se o 2 valer muito a pena, eu faço um outro, mas eu acho que não precisa. Acho que falar da franquia já valeu só esse vídeo aqui. É isso, espero que tenham gostado. Gostaram? De trazer dicas de livros flash? Me diz. Até já.